Ok, então bom dia a todos. Vamos dar início às sessões de julgamento da primeira turma da segunda Câmara no dia 17 de junho, hoje. Vamos logo, sem mais delongas, para a pauta, iniciar com o item 80 da pauta. Bom, antes de mais nada, alguma observação? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu gostei de fazer. Eu mandei os resultados, mandei para vocês por e-mail, um arquivo, com a pauta anotada, já com os resultados de ontem, tá certo? Então, por e-mail. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, e se tiver de retificar alguma coisa, avisa aí lá no final do dia, certo? Que a gente já retifica, e amanhã eu passo novamente, já com os resultados acumulados de ontem e de hoje, certo? Efigênio? Ô Nilson, você ontem falou que ia fazer um comentário, acho que alguém te perguntou a respeito da presidência, que alguém assumiu e falou, depois no final eu comento. Só Ah, tá lembrando. certo. Tá certo. Vamos deixar isso aí para o próximo intervalo? Ok, sem problema, não, só estou te lembrando, sem problema. O próximo intervalo que a reunião já tá aberta, Tranquilo, isso aí são tranquilo. coisas, tá. Mas eu fico agendado aí para o próximo intervalo, tá certo? Ok, então vamos iniciar o julgamento do item 80 da pauta, GastroSom. E são vários itens da GastroSom relatados pelo conselheiro Alain. Com a palavra, conselheiro Alain. Bom, só um segundinho que eu vou abri-lo aqui também. Tá certo. Então, assim, lembrando para quem... Eu já coloquei lá na pasta, coloquei de agora de manhã, tá? Não estava ainda ontem, não. Quer dizer, até estava, mas eu tive que fazer uma alteração. Então, é o acórdão 80, certo? GastroSom. Correto. Então, eu vou fazer um resumo e é uma discussão sobre redução... Só um segundo aqui. Certo. É sobre um benefício fiscal que existe para serviços hospitalares relacionados a exames de imagens, né? E que são equiparados a serviço hospitalar. E, em razão disso, as empresas que prestam esse serviço e que são optantes do lucro presumido, podem presumir o lucro a 8% e não a 32%. Daí, então, a recorrente, ela solicitou ela fez um pedido de solução de consulta, que confirmou que, em tese, ela teria esse direito, né, se cumpridos os requisitos da instrução normativa. É um caso parecido com o caso do Efigênio de ontem, né? Bom, então, de posse da posição de uma solução de consulta em tese favorável, ela deu entrada com um pedido de restituição, compensação por pagamento a maior. E esse pedido, evidentemente, a princípio, o despacho decisório eletrônico negou, porque identificou que esse valor que estava associado a um débito esse que o contribuinte apurou com base no percentual de 32%, certo? Ele primeiro apurou no percentual de 32%, pagou, e em seguida tensionou ser restituído da diferença com base na solução de consulta, certo? A DRJ, ela negou o pedido por entender que ele foi extemporâneo, ou seja, que já tinha passado o prazo de 5 anos para pleitear a restituição desse pedido. Quando chegou aqui ao CARF, a turma, sob outra composição, já numa resolução já bastante antiga, decidiu converter o processo em diligência para se identificar se realmente a recorrente cumpria os requisitos da IN, certo? E a diligência foi feita e o resultado da diligência foi no sentido de que a recorrente não cumpriu todos os requisitos da IN. Essencialmente, ela não satisfazia também o critério
de ser sociedade empresária. No caso, ela é uma sociedade civil, né, de serviços médicos, né, ou seja, é uma sociedade de profissões. Ela não é uma sociedade empresária, como era um dos critérios exigidos para o benefício. E aí eu fui um pouco além, no meu entender, pelo menos, me parece que a ratio desse benefício é no sentido de que no sentido de ser um estímulo para que empresas, de fato, ampliem a prestação desse tipo de serviço. Não seria exatamente um benefício fiscal para os serviços médicos, mas sim para o exercício da profissão, digamos, mas sim para expandir a oferta desse tipo de serviço para a população. Bom, daí, então, como o resultado da diligência foi no sentido de que os requisitos não foram cumpridos, o meu voto é também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alô? Ok. Eu fui até além, né? Até antecipei o voto antes mesmo de saber se haveria ou não sustentação. Não, hoje, pela manhã, nós não temos nenhuma sustentação oral, né? Vamos ter hoje à tarde só. Certo? Inclusive, eu anotei a sustentação nesse arquivo que eu mandei hoje pela manhã, a pauta anotada para o dia 16. Né? Ela está anotado, inclusive com o link, se vocês quiserem ver. Então, só vamos ter uma sustentação e vai ser hoje à tarde. Algum comentário? Eu só queria perguntar sobre desculpa, Bárbara. Vamos passar. Ela levantou a mãozinha, desculpa, Bárbara, também. Aí depois você, Elisandra, certo? Vamos aqui pode falar, Elisandra, eu aguardo. Tá, eu só queria perguntar se o item 82 até o 86 é a mesma coisa, tudo no mesmo contexto, votou todos. É isso aí, votou todos. Certo. Obrigado. Bárbara? Alan, uma pergunta. O crédito é de que data? 99, né, basicamente. Esse aqui que nós estamos falando acho que cada processo é de um trimestre, e de um tributo e de um ano. Mas esse aqui, por exemplo, é de 99. Os outros são também de 99, eu acho que tem algum de 2000. Tá, porque esse requisito de ser uma sociedade limitada, não é nem uma sociedade limitada, né? Mas estar organizado sob a forma... Sociedade empresária. Ela deixa eu só achar aqui, mas a redação antiga não era essa. Aqui, ó, ela é de 2008. Antigamente não tinha esse requisito. De fato, antigamente esse requisito só estava na IN, né? Aí depois, digamos assim, a IN já tinha, digamos, regulamentado, disciplinado essa zona cinzenta, vamos dizer assim, né? E depois de um tempo a lei, ela pegou e incorporou, vamos dizer assim. Porque, se eu não me engano, essa discussão teve a seguinte questão: tem um repetitivo de atividade hospitalar no STJ, exatamente reconhecendo a ilegalidade da extensão que a instrução normativa, dos requisitos que a instrução normativa colocava e que não estavam na lei, que a lei era simplesmente prestação de serviço hospitalar. Aí depois veio essa alteração na legislação em 2008, condicionando ao cumprimento de determinados requisitos, como atender às normas da Anvisa e estar organizado sob a forma de sociedade empresária. Só que esse requisito não tinha antigamente na lei. Tinha na IN, mas não tinha na lei. Então, aí depois a lei incorporou, a lei passou a dispor sobre ele expressamente. A partir de 2008. Então, na época do fato gerador, na minha percepção, não tinha esse requisito. Eu não manteria, aliás, eu daria o direito ao contribuinte de utilizar o 8, porque não era um requisito legal. Porque se o fundamento for único e exclusivamente em razão dele do contribuinte não estar constituído na forma de uma sociedade empresária,
eu entendo que a lei não determinava dessa forma. Sim. Não era só para ver qual que é o fato gerador, porque se for anterior a 2008, eu entendo que não tinha esse requisito. Eu li esse repetitivo que você falou do STJ, tá? E eu tinha até separado ele aqui, mas ontem, copiando aqui os arquivos, eu acabei apagando esse repetitivo. E eu examinei na época, se você tivesse ele aí agora, pudesse nos indicar, para que pudesse. Eu li o texto do repetitivo e eu entendi que, pelo que foi ali exposto, decidido, né, ele não vincula que a interpretação seja exatamente nesse sentido, né, que você está falando, né? Embora, enfim, o seu posicionamento não contraria o repetitivo, assim como o meu também não. Eu estou tentando achar ele aqui. Desculpa, acho que o Eugênio quer falar. O repetitivo, desculpe, Efigênio. Obrigado. Olhando aqui o resultado da diligência, ele diz que, eu entendi o posicionamento da Bárbara, mas na diligência aqui está falando que ele não faz prova por qualquer meios, né? Eu acho que não seria somente esse ponto específico, né? Olhando o resultado da diligência. Eu entendi, porque tem até esse repetitivo e tal, mas parece-me que a diligência, ela aprofundou. De fato, a diligência, ela não se restringiu a esse ponto, embora ela, digamos, puxe esse dado também, né? Ela vai um pouco além e no caso, nega por outros, por descumprimento de outros requisitos. Quais outros requisitos? Então, para ela fazer jus a esse benefício, ela tem que satisfazer alguns critérios vamos quebrar o relatório de diligência, relacionados a essa atividade, né, junto ao órgão regulador. E ela, no curso da diligência, ela foi intimada a apresentar esses documentos, etc., e ela nada apresentou. É uma série de requisitos, exatamente. Porque pelo que eu me lembro... Desculpa, Tozé. Estou com a mão levantada aí. Pode falar. Não, pelo que eu me lembre, a decisão do STJ era no seguinte sentido: está lá na resolução, acho que é 50, a sua atividade? Tá, então faz jus. Não tem vários requisitos. O que eu queria perguntar é que teve um determinado momento que você comentou que ele teria uma solução de consulta. Sim, então, a solução de consulta, ela estabelece exatamente esse critério, né? Olha só, já na ementa, ela já fala da necessidade de ser sociedade empresária, certo? E aí ele postula no sentido de que, olha, a solução de consulta foi favorável, me foi favorável, mas no caso concreto não foi. Em tese até seria, mas no caso concreto não foi, porque a própria solução de consulta já na ementa fala, olha, desde que seja sociedade empresária, e ele não é sociedade empresária. Não, então o fundamento é justamente a natureza societária da empresa, aos olhos da acusação, certo? Não, a solução de consulta. Vamos lá, vamos colocar as coisas nos seus devidos pontos, né? A DRJ, ela não negou por esse critério, ela negou por ultrapassar os 5 anos, né? E aqui o CARF, a turma resolveu converter em diligência, ela superou essa questão da contagem, né, e converteu em diligência para identificar se, de fato, a recorrente cumpria ou não os critérios. O relatório de diligência veio no sentido de que ela não cumpriu os critérios e, por essa razão, não fazia jus ao benefício. Só o seguinte, eu estou vendo o relatório da diligência e a autoridade fiscal,
remete à 9249 já alterada. Então, ele cita o artigo 15 da 9249, o parágrafo 1º, a linha A. Aí tem lá, de acordo com a norma de 2008, que alterou a 9249, tem a condição, desde que a prestadora desse serviço esteja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. É isso aí. Esse não era um requisito à época do fato gerador. Esse requisito ele estava na instrução normativa. Sim, mas não A estava instrução normativa regulamentou esse benefício nesses termos. E aí, de fato, existia essa discussão de se a instrução normativa poderia ou não regulamentar da maneira como ela regulamentou, né? Existe essa questão. Se você entender que ela não poderia regulamentar dessa maneira, você vai entender que só vai valer a partir da lei. Porque o fato da lei incorporar o critério da instrução normativa não quer dizer necessariamente que a instrução normativa antes da lei fosse legal. Sim, concordo. Para mim, eu entendo que seria ilegal. Mas o meu medo é de o repetitivo do STJ ter exatamente esse objeto. Não, eu examinei o repetitivo. Se você tem ele aí à mão, eu realmente aqui, eu apaguei, eu examinei e falei, não, o repetitivo, de certa forma, até certo ponto, até sustentava esse entendimento. Se eu não me engano, é esse 1.116.399. Você achou? Acho que sim. E olha só, no caso, é um laboratório que não é sociedade empresária. Colegas, vamos dar um tempinho, porque as imagens de todos subiram, só estou vendo a Bárbara. E como eu estou gravando, certo? Então, era interessante, eu não sei se o apoio está conseguindo ver a gente, mas como eu estou gravando, eu queria aguardar eu vou pedir para todo mundo desligar a câmera e ligar de novo, para ver se... Porque aqui diz que a conexão está inativa. Oi. Eu verifiquei aqui, né? A minha resolução estava em alta definição, viu? Em baixa qualidade, exatamente. A minha já está corrigi, não sei se os outros colegas também não deveriam ter essa... Pronto, Lisandro tá ok agora, eu estou te vendo. Então, eu vou pedir para que todos desliguem a câmera, reduzam a resolução para LD, lá nas configurações, né, aqueles 3 pontinhos, fica no canto inferior direito, reduzam, gerenciar qualidade para LD, e depois liguem a câmera novamente, porque eu só estou vendo o Lisandro. Eu acho que é isso. Acabei de modificar. Vocês estão ouvindo? Oi, Nilton, estou ouvindo, tá tudo certo. Já diminuímos a resolução. Para a gente está aparecendo todo mundo, viu, Nilton? Eu estou vendo todo mundo. Não parou em nenhum momento. Tá? Assim, Alexandre, quando você fala, aparece a Gisele, está aparecendo, Alexandre subiu de novo. Quando Bárbara... Fala aí, Alexandre, de novo. Oi, Nilton, tá me vendo agora? Pois é, agora sim, agora eu estou vendo, mas estava inativo. Vamos ver se estabiliza, né? Não estou vendo nem Bárbara, nem o Lisandro sumiu de novo. Será que não é o modo de visualização ali, aquelas caixinhas? Não, ele disse que a conexão está inativa. Está me parecendo um problema de rede. Agora... A Virgínia apareceu, a Bárbara apareceu. Parece assim, que quando fala, aparece. O Tozera apareceu agora, o Alan apareceu, pronto, está todo mundo aqui, certo? Como é que o apoio, você está vendo todo mundo? Doutor Nilson, está tudo tranquilo aqui, o áudio está muito bom, vejo todos vocês, então eu estou gravando aqui, não se preocupe, qualquer coisa que tiver eu aviso aí para vocês, tá bom? Tá certo, é porque como todo mundo desapareceu aqui na minha tela e eu também estou gravando,
Eu pedi esse tempinho para aqui às vezes também um some, depois aparece, mas é tranquilo isso, tá tudo certo, tá bom? Fique tranquilo. Ok. Pode Ok, então aí, desculpe interromper, a Bárbara estava com a palavra, né? É isso? Pode continuar. Ela está falando do RESP, né, Bárbara? Esse RESP, né, aquele que diz assim, olha, se não for consulta médica, o índice é 8%, não é mais ou menos esse? Isso. Qual que é o número, Bárbara? O RESP, ele diz... Peraí. O RESP diz o seguinte: devem ser considerados serviços hospitalares, aspas, aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, fecha aspas. De sorte que, em regra, mas não necessariamente são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividades que não se identificam com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Esse foi o que eu achei também, Ifigênio. É o do Paraná, né? Acho que não tem outro específico. Esse é da Bahia. É 1.116.399. É que a Bárbara está cortando. Desculpa, qual o número, Bárbara, desse que você está vendo? A Bárbara travou. Tá cortando. Tá cortando. Seu áudio. Neudes, seu microfone está fechado. Certo. Abri, obrigado. Bárbara, porque às vezes corta quando você está falando, sabe? Como se fosse a qualidade mesmo da conexão. É engraçado. Agora a tua câmera está desligada agora. Deixa eu acrescentar alguns detalhes agora, que eu fui de maneira muito competente provocado pela Bárbara, quero até parabenizá-la pelas argumentações que são de altíssimo nível. E algumas das coisas, assim, é que assim, às vezes a gente pensa, e eu tenho o defeito de não reduzir tudo aquilo que eu penso. Aí chega na hora da sessão, eu sou questionado e eu esqueço o raciocínio intermediário. E aí o que acontece? Essa alteração da Lei 11.727 de 2008, olha o que acontece. Ela pega e ela não só cria esses critérios, vamos dizer assim, ela também dá uma esmiuçada nos serviços hospitalares, e nessa esmiuçada ela inclui esse tipo de serviço de auxílio, de diagnóstico, esse tipo de serviço que a recorrente presta, você está entendendo? Ela não só criou essa exigência, mas ela também foi e disse que determina esses tipos de serviço, do tipo do que a recorrente presta, também tem o benefício, mas tem esses critérios aqui, você está entendendo? O Lisandro pediu a palavra. Eu queria saber o número do RESP. Só saber o número do RESP. O RESP, eu já achei aqui, olha só um segundo aqui. 111.6399 da Bahia. Obrigado. Certo. Acontece, Alan, que essa decisão da STJ incluía como serviços hospitalares esses outros serviços que foram incluídos pela lei em 2008, entendeu? Então, não é que esses serviços não estavam contemplados antes de 2008, porque, de acordo com o repetitivo, esses serviços já eram considerados serviços hospitalares,
que é aquela resolução 50 da Anvisa, se eu não me engano. Essa é a questão, né? Então, isso é uma maneira de você interpretar o RESP, né? De que o RESP ele não fala especificamente desse tipo de serviço. Ele diz o critério pelo qual se identifica se o serviço deve ou não ser incluído no benefício, mas ele não fala que esse serviço especificamente vai ser beneficiado. Quem vai falar vai ser a lei, certo? De modo que o RESP, nesse sentido, ele ajuda, mas não exaure completamente a questão, no sentido de saber se esse tipo de serviço exatamente se situa ou não no critério. Eu até acho que antes se inseriria da mesma forma, na linha do que você está argumentando, né? Mas eu vejo isso como uma questão de argumentação, né? De possibilidade. Ok, eu estou inscrito também, eu vou falar. Assim, a lei, desde sempre, né, desde que existiu a lei, ela já previa que a atividade hospitalar, o índice é 8%. Certo? A questão, assim, a grande questão, né, que desenrolou no tempo foi o que é atividade hospitalar. A Receita Federal deu a sua interpretação por meio de instruções normativas, várias, né, que foram evoluindo aí conforme as decisões, inclusive, do contencioso, dos processos contenciosos. Até que chegou esse RESP da STJ e disse, é tudo atividade hospitalar, desde que não seja consulta médica. Eu estou sintetizando, tá certo? Segundo o meu entendimento, não é com essas palavras. Ou seja, o STJ deu a interpretação da lei. E essa interpretação vale, na minha opinião, a partir de quando? Desde que a lei foi editada. Né? Então, bom, só que aí depois veio a alteração da lei, né, e diz assim, atividade hospitalar que tem essa redução é aquela exercida por pessoas jurídicas que têm natureza empresária. Essa limitação. Essa limitação é uma alteração da lei, e, obviamente, só pode ter efeito a partir dessa alteração. Eu, então, estou concordando com a Bárbara nesse aspecto. Aí, creio que hoje, a gente não pode mais se fundamentar naquelas instruções normativas da Receita Federal da época, porque, na minha opinião, o STJ deu a interpretação da lei, e a gente tem que seguir essa interpretação. Contudo, certo? O que está me fazendo pensar é esse trecho final do parágrafo que o transcreveu no voto do relatório de diligência, que o relatório, né, segunda parte aí da metade para o fim desse parágrafo foi transcrito, o autor da diligência disse assim, verificando-se a alegação de inexistência do débito em imposto de renda relativo ao primeiro trimestre de 2004, com a afirmação de ter apurado saldo negativo, também não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que atestem a autenticidade dos valores constantes da DPJ. Ficha 14A, que discrimina a receita bruta apurada no período, com a consequente base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido, sobre o que se fez incluir a alíquota reduzida de 8%. Foi o que o FGV falou. A diligência, assim, a resolução pediu para a diligência apurar o tributo, na verdade, na minha opinião, na minha interpretação. Né? Pediu para a resolução, ou na diligência, para ser apurado o tributo. Né? A autoridade diligenciante intimou o contribuinte para demonstrar aquela apuração feita, né, aquela apuração declarada no DPJ, o contribuinte não apresentou essa documentação, não comprovou, certo? Esse relatório aqui, ele foi encaminhado ao contribuinte para ele se manifestar e o contribuinte não se manifestou. Ou seja, superando, só finalizando aqui, depois eu dou a palavra e depois a Bárbara, né? Só para finalizar. Ainda que
considerando, e eu considero, né, nesse caso, que o índice deve ser de 8%, a questão é 8% sobre o quê? Certo? Sobre o que foi declarado na DPJ, o contribuinte foi intimado para comprovar, né, para mostrar a contabilidade, provar que ele teve, né, que o valor é aquele mesmo, o valor apurado, que a receita bruta dele é aquela mesmo. Ele não mostrou, certo? E foi intimado do relatório de diligência e não se manifestou, certo? Então, o contribuinte se ausentou do processo. Então, nesse caso, assim, eu acho que por essa segunda parte, a questão probatória mesmo, né, ele não provou que a receita bruta dele era aquela mesma, eu acho que a conclusão é bem coerente, a conclusão do voto, né? Alan, sim. Depois a Bárbara, tá? Então, agora, bom, as coisas, à medida que a Bárbara vai me questionando, eu vou conseguindo lembrar e reconstituir as coisas. Então, e aí eu quero fazer uma pequena retificação, que agora eu disse que esses serviços de imagem, e antes da Lei 11.727, eles seriam, digamos, contemplados, né, como serviços hospitalares. Muito bem. O que acontece? A instrução normativa já considerava que esses serviços de imagem poderiam ser considerados hospitalares, certo? Mas pelo RESP do STJ, você não consegue alcançar, né, pela redação original, esses serviços de imagem. Isso fica claro nesse ponto em que do item 3 do repetitivo. De modo que, olha só como é que as coisas são. A instrução normativa, ela, antes da Lei 11.727, ela estabelecia um critério, por um lado, porém, por outro lado, ela estendia o conceito de serviços hospitalares e incluía os serviços de imagem. Tanto é que a solução de consulta veio nessa linha, certo? Se você seguir estritamente no sentido de que a IN não poderia fazer isso, você também não vai poder considerar que serviços de imagem, antes da Lei 11.727, poderia ser o objeto desse benefício. Então, essa que é a questão. Na verdade, de um lado, a IN estabeleceu um critério, mas, por outro lado, ela incluiu a atividade da contribuinte, da recorrente, que só foi, por lei, incluída a partir da Lei 11.727. Bárbara? Oi. Estou achando bom essa sessão. Vocês estão me escutando? Sim. Porque o Alan não pode levantar e gritar com a gente. Tadinho aí, né? Então, mas quando a gente olha a resolução 50, a imagenologia está incluída dentro dessa resolução da Anvisa. O que eu entendo do RESP é o seguinte, tudo que tiver de acordo com a regulamentação da Anvisa, exceto consulta médica, é serviço hospitalar. E nesse caso especificamente, se a gente está isso no RESP? Peraí que eu vou achar. Mas só eu acho que fala em serviços hospitalares de forma objetiva, né? Então atrela a resolução 50. Aí você vai na resolução 50, tem esse serviço lá. Sim, mas o RESP não faz referência à resolução 50 da Anvisa. Eu vou achar. E outra coisa, Newton, o que me incomoda é o seguinte, a gente está com a base de presumido. A receita em nenhum momento foi questionada. A questão é, a base para chegar no presumido eu vou partir daquela receita, eu vou chegar nos 32 ou vou chegar nos 8. Aí chegar agora em diligência e falar, você não me comprovou a sua receita? A receita não está em discussão, a questão ele tem que segregar, né, no caso, né, ele tem que mostrar qual das receitas dele as que se sujeitariam ao benefício, né? Gente, mas isso não foi... A gente está
determinando esse critério agora em sede de diligência no CARF. Mas isso não é auto de infração, né? Isso é crédito. Ele tem o ônus de comprovar, no caso, a qualquer momento ele tem a atividade dele, ele comprovou a atividade. Aí a gente vai falar, não, mas você não me trouxe os comprovantes da sua receita? Não, desse total de receitas, acho que tudo bem que você pode até, eu vou um pouco além, você pode eventualmente até presumir que a totalidade seria em razão do objeto social dela, entendeu? Você, como julgador, pode até aplicar esse tipo de raciocínio, mas a rigor, a princípio, as receitas elas precisam ser identificadas no lucro presumido, sobre qual percentual cada uma delas vai se sujeitar. Tá, Ok. Vamos dar aqui a oportunidade, tem os inscritos FGN. O Tozélio, não sei quem foi primeiro. Eu não peguei aqui quem foi primeiro. Oi. Tozélio. É exatamente isso que eu ia falar. Aqui é engraçado, porque todo o processo ele vem em torno da solução de consulta e era a sociedade empresária versus sociedade civil, a polêmica. Aí você vê uma decisão do STJ que reconhece que esse requisito societário é a partir da lei, ou seja, depois dos fatos geradores. Aí agora, a negativa é o seguinte, você não está aprovando as suas receitas. Mas como bem levantado para a Bárbara, isso que é o ponto que eu ia falar, em nenhum momento o contribuinte mudou a receita. Lembra ontem, por exemplo, o caso da Gisele, a gente falou, por que o contribuinte declarou na DCTF aquele valor maior? Ninguém descobriu. Aqui, por que o contribuinte colocou na DCTF e o despacho decisório, ele veio emitido por causa da não retificação da DCTF. Aí o contribuinte fala, olha, na verdade, esse erro meu da DCTF foi justamente porque o percentual de presunção na minha atividade, eu errei. Não é 32%, como está na DCTF, mas é 8%, como interpretou o STJ. Então, na verdade, houve prova, sim, do erro da DCTF que causou o despacho de indeferimento. É diferente daquela situação. Aí a questão aqui passa a ser, ele pode ou não pode aplicar os 8? Como é que o contribuinte prova isso? As receitas já sempre foram declaradas. Só a partir da lei 11.727. Não mudou a receita. Como é que o contribuinte vai provar agora os 48? Ele faz o quê? Ele traz o objeto social dele, eu li, é claro que enquadra. Aí você vê o voto, Alan, você vê a sua própria ementa, a razão sua de decidir com a devida vênia na ementa é exatamente por não ter demonstrado estar organizado, porque você até faz a ressalva. A despeito de a recorrente exercer atividade de maneira lógica, então quer dizer o quê para quem lê? Olha, eu concordo que ele tem atividade que ensejaria os 8%. Porém, eu vou negar por não ter demonstrado estar organizado na forma de empresa. Aí nós vimos aqui que esse requisito já foi superado. Ou seja, uma vez demonstrado que o contribuinte, a atividade dele, é a atividade que é o cerne da questão, não é mais ali. Então, eu não vejo como você negar agora, porque você vai falar assim, o contribuinte não cumpriu o ônus de demonstrar as receitas. Ou seja, quando ele pagou 32%, beleza. Agora, quando ele quer aplicar o 8%, as receitas não são mais aquelas, é isso que me incomoda um pouco. Eu acho que aqui... Posso responder? Nós temos que analisar só a negativa, que é em relação ao formato societário do contribuinte. Você só tem uma maneira... Existem duas questões, certo? Você só tem uma maneira de se posicionar em relação a essas duas questões. Ou você se posiciona das duas de uma certa forma, ou você se posiciona nas duas sobre outra forma. Quais são essas duas questões? A primeira, se serviço de imagem era serviço hospitalar, antes da lei 11.727. Bom, pelo repetitivo do STJ, não é serviço hospitalar antes da lei 11.727, certo? Essa é uma questão. Ou você admite, e aí você vai virar e falar assim, sim, eu vou ler aqui, olha só. Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais voltados diretamente à promoção de saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividades que não... Ou seja, por essa descrição do artigo 3º, já fica para mim, pelo menos, mais do que claro, que serviços de imagem para o repetitivo não é serviço hospitalar, certo? Pelo menos antes da Lei 11.727, correto? Agora, aí você vai interpretar da seguinte forma: ou a IN não podia regular isso, mas se ela não podia regular isso, também não era serviço hospitalar. Ou ela podia regular e disse que era serviço hospitalar, mas estabeleceu um outro critério. Você está entendendo a questão? Eu estou entendendo, mas eu discordo da sua... Ou você entende que a IN, ou você entende que a IN ela era competente para fazer o que ela fez, certo? E aí você vai cair na questão do critério. Ou você entende que fala assim, não, a IN não era competente. Bom, se ela não era competente, pelo RESP do STJ, esse serviço não era hospitalar, a não ser a partir da Lei 11.727. E aí o contribuinte deveria, o direito dele seria prejudicado por outro fundamento. Ok, nós estamos inscritos aqui, o Efigênio, o Neudson, a Gisele e a Bárbara. Então, o Efigênio, para falar. Tá, olhando aqui os fundamentos, analisando o RESP, ele tem um trecho que, quando ele vai trazer os fundamentos, ele cita outros RESP, outros posicionamentos, ele ressalta ainda que as alterações da 11.727, de 2008, elas não possuem efeito retroativo. Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, com relação à diligência, ele fala o seguinte, olha, fizemos, a partir do histórico, ele cita aquela resolução que foi citada anteriormente, resolução RDC, né, número 50. Ele fala, a partir do histórico dos dispositivos e tal, fizemos o cotejamento entre as condições estabelecidas para que a atividade exercida pela pessoa jurídica seja enquadrada como serviço hospitalar, e os documentos apresentados a partir da segunda intimação. Então, o contribuinte ele foi intimado ao quê? A apresentar documentos que demonstrassem que ele se enquadrava, né, no conceito de prestação de serviço hospitalar. E isso que a diligência está falando. Ele não fez a comprovação por quaisquer meios. E aí, ou seja, a matéria foi colocada para ele. E aí, um item que me chama muita atenção, porque o ponto aí, a controvérsia, ao meu ver, é com relação a ele comprovar a atividade dele. E aí, a partir de um relatório de diligência, ele foi cientificado e se manteve silente. Ele não questionou o relatório de diligência. Né? Isso que nós estamos discutindo aqui, o contribuinte ele optou por ficar silente. Né? Então, e o que a diligência tentou apurar, na linha do que Alan disse, é exatamente a atividade dele, que ele comprovasse essa atividade, que ele exercia essa atividade que fizesse justo à alíquota de 8%. Certo? Então, são essas minhas considerações. Ok, fiz uma inscrição também, certo? Vou falar o seguinte. No caso do ECOMP, você veja que a DECOM foi não homologada por quê? Porque o pagamento estava totalmente alocado. Essa foi a razão da não homologação. E é comum nesse caso de pagamento. Né? Alocado, não, eu errei a DCTF, não sei o quê, e a gente supera a razão inicial da não homologação e entra no mérito. Esse é o julgamento de DECOM. Não tem como ser diferente, porque senão toda vida que a gente superar tem que voltar para a DRF, voltar para a DRF, voltar para a DRF. Né? E a gente não é sempre que volta para a DRF. Então, assim, o que foi que aconteceu nesse caso? DECOM foi não homologada porque o pagamento estava alocado. Aí o contribuinte, na manifestação, disse assim, opa, não, é porque eu tenho direito a uma apuração diferenciada, certo? Eu apurei e declarei, calculando a base de cálculo 32, o índice de 32, eu deveria ter feito a 8. Essa é a defesa do contribuinte, a gente tem que apreciar isso daí, certo? Quer dizer, a decisão da DRF não está nula.
mas é porque o processo está evoluindo. Tá? E aí a DRJ diz o seguinte, olha, tudo bem, então vamos apreciar esse erro na declaração do contribuinte. Ele tem mesmo direito a esse índice diferenciado? A DRJ diz, opa, não tem. E aí negou o provimento. O contribuinte recorre, e aqui no CARF, pelo que eu estou entendendo, a turma estava superando aquela questão do índice, certo? Tanto é que pediu para que fosse apurada a base de cálculo, para saber se era aquela base de cálculo mesmo. A gente está falando de decômpito, certo? A gente está falando de liquidez e certeza do direito creditório, certo? Assim, não, só porque estava declarado na época, quer dizer que isso não pode ser questionado? Claro que pode. Sim, você questionado, porque é a evolução do processo, do julgamento. À medida que foi superado a razão de decidir do anterior, da decisão anterior, decisão ACOR, a evolução do julgamento é continuar a ver a liquidez e certeza. Essa, para mim, é a razão da diligência, certo? Porque senão poderia ter jogado logo. Né? Para que saber a base de cálculo, certo? Se eu entendo que ele não tem direito ao índice diferenciado de 8%. Então, se a turma, em resolução, pediu para avaliar a base de cálculo, é porque ela ia superar essa questão, ia dar os 8% para ele, índice de 8%. Mas ele tinha que ter, né, por exemplo, numa situação dessa, a nossa turma o que faria? Não, supera essa questão do índice, ele tem direito a 8%, devolve para a DRF apurar. Não seria isso? Seria isso que a gente ia fazer, provavelmente. Para você ver se tem liquidez e certeza. Possivelmente, né, digamos. Certo? Mas não, a turma resolveu baixar em diligência para que a DRF, em diligência, fizesse essa apuração para depois dizer se homologar ou não, dizer se ele tem direito. Então, não vejo aí essencialmente a defesa, vejo aí que é a evolução do processo de decomp, é isso mesmo. O contribuinte foi intimado, não apresentou nenhum documento, foi intimado em estado da diligência, não se questionou, não questionou, ele se ausentou do processo. Certo? Ele não está mais no processo. A diligência, na minha opinião, errou quando assumiu o papel de julgador, começou a questionar essa história do índice. Essa parte eu desconsidero. Não foi pedido para ela fazer essa análise. Se o contribuinte tem direito a 8% ou não. Isso é mérito do julgador, não é de diligência. Diligência é para trazer dados e dar uma opinião sobre os dados que foram trazidos. Em relação ao que foi pedido a pura base de cálculo. É essa mesma que está na IPJ, certo? O contribuinte foi intimado, não respondeu, a diligência diz, olha, ele não respondeu, não tem como confirmar se é isso mesmo. Então, eu não vejo essencialmente defesa, não vejo aí inovação, a evolução mesmo do processo. Eu entendo que ele tem direito aos 8%, que eu acho que a turma, que quando baixou a resolução, entendia assim, certo? Entendo como a Bárbara falou. Então, é por isso, Alan, que aí eu estou concordando, nesse caso, a gente está pelas conclusões, certo? Mas, mesmo assim, eu entendo que as conclusões são adequadas aqui para o caso. Temos inscritos agora a Gisele e depois a Bárbara. Gisele, por favor. Tá bom, baixei o processo, Neudson, enquanto todo mundo estava discutindo também. Bom, para mim também, Neudson, até pegando a resolução e todo o desencadeamento do processo, a questão dos 8,32 foi superada pelo colegiado. Então, para mim, ao pegar a resolução, isso aqui fica muito claro. Tem todas as discussões de vocês quanto ao repetitivo, tudo mais. Eu tive um caso julgado nesse sentido, e também o colegiado superou essa questão dos 8,32 quando tratava
da parte de serviços de imagem, essa questão. Então, concordo com o Toselli quando ele fala, o Estatuto Social é claro, então, assim, na verdade, a prova, né, para mim, da origem e do 832 já foi realizada. E na resolução, o Marcelo Cuba, que era o então relator, ele deixou muito claro esse racional. Ele falou, olha, tudo bem, vamos pensar nos 8,32 e, a partir disso, junte a solução de consulta, porque, no fundo, a solução de consulta foi também um grande elemento de prova do contribuinte para alocar, né, e dizer que, afinal, ele tinha tido um erro na DCTF, portanto, o que justificaria a retificação e a análise, só que em nenhum momento foi revisitada a origem propriamente numérica. E ele coloca de forma expressa, seja a contribuinte intimada a comprovar a existência do direito creditório apontado na decompo e subexame, mediante a apresentação de demonstrativos, DARFs e outros elementos considerados necessários pelo autor da diligência. Quando da diligência, a autoridade diligenciante foi categórica, intimar o contribuinte em solicitar a apresentação, porque no fundo, gente, o 832, ok, tá, mas, né, vamos demonstrar realmente a composição. O contribuinte não fala nada, o que também me incomodou. Então, quando eu leio o relatório de diligência, eu entendo a posição sua, Toselli, mesmo da Bárbara, mas aqui me incomoda muito o fato do contribuinte ter sido essa intimação ter sido realizada, ele não ter apresentado, isso constou de forma expressa na diligência, ou seja, o colegiado deliberou nesse sentido, e aí a gente chega aqui e fala, bom, afinal, a deliberação do colegiado anterior, no sentido da apresentação de documento e de todos esses requisitos para intimar o contribuinte, não vale nada. Então, assim, eu acho que, uma vez que eu tenho essa resolução aqui, e a diligência tendo respeitado a resolução, inclusive com as intimações do contribuinte, me incomoda muito. Então, assim, eu não votaria nos fundamentos do Alan, está muito claro, acho que como na linha do Neudson, talvez pelas conclusões, mas que o contribuinte não se manifestou, eu folhei o processo todo. Então, assim, e que as intimações aconteceram, e que o registro da diligência é claro também nesse sentido. Então, assim, eu me sinto um pouco desconfortável diante do encadeamento do processo, simplesmente ignorar a omissão do contribuinte em detrimento dessa apresentação de documentos. É só isso que eu queria colocar, porque eu... Ok, Bárbara, e depois Alain, e depois Efigênia. Né? Bárbara. Uma petição especial 195 do processo, mas o contribuinte traz, depois da decisão do Marcelo, a solução de consulta, os DARFs e uma planilha, onde ele evidencia o que foi alocado em 32, que é tudo que deveria ter sido alocado a 8. Então, assim, não vejo a diligência apontando nenhuma questão específica dessa planilha ou desses DARFs ou da própria solução de consulta, que foi a intimação decorrente lá da decisão do Marcelo. E em relação à posição do STJ da resolução da Anvisa, a resolução 50, é o RESP 903.095, que é de relatoria da ministra Eliana Calmon, e ela fala o seguinte: segundo o precedente da primeira sessão, entende-se por serviços hospitalares, de acordo com a resolução 50 de 2002 da Anvisa, a prestação de atendimento eletivo, promoção, assistência da saúde. Nesse RESP, Neudson, que ele fala, exceto consulta médica. Aí, quando você vai na resolução 50, esse serviço estaria lá. Bom, só isso que eu tinha que falar mesmo. Bárbara, quais são as páginas que você falou que está esse documento? A solução de consulta eu achei, mas a composição? Na verdade, no processo, está, assim, petição, manifesto, páginas 195 a 196, depois tem documentos comprobatórios, solução de consulta, e depois outro item, documentos comprobatórios, DARFs, e depois documentos comprobatórios, planilhas. Mas
A petição eu não estou conseguindo abrir ela. Não, tudo bem, eu vou olhar aqui também, porque citar os DARFs e, teoricamente, a composição, é isso que eu vou olhar aqui. Peraí. Por isso me que parece que para mim é relevante, tá? Porque aí eu concordo com você, porque se o Marcelo, ele colocou DARF e composição, por isso que eu estou querendo olhar esse documento que você tá mencionando. Eu baixei a mão aqui. Certo. Então, aqui pela ordem, temos Alain. Isso. Então, fazendo uma síntese, né? Essa é a última vez que eu pretendo falar, porque, enfim. Então, colegas, a questão é, serviços de imagem sempre foram serviços hospitalares ou só foram ser serviços hospitalares a partir da redação que foi dada pela Lei 11.727? Essa é uma primeira questão a ser enfrentada, certo? Tá. Aí existem duas possibilidades. Ou você vai entender que já era antes dessa inovação, já era possível, e aí, no caso, a instrução normativa, ela estendeu o conceito de serviços hospitalares para incluir, mas aí você vai ter que também admitir que o critério da instrução normativa também se aplica. Ou então você vai entender que não, que só a partir da redação dada pela 11.727 é que se permite, que é possível incluir serviços de imagem como serviços hospitalares. Essas são as duas possibilidades. De modo que eu fui na linha de que a instrução normativa ela era competente para regular da maneira como ela regulou antes. Nesse sentido, eu apliquei o critério da instrução normativa. Mas você pode entender que, assim, não, ela não poderia regular dessa forma. Mas se você for entender dessa forma, você vai cair no outro problema, que antes da Lei 11.727, não era possível incluir serviço de imagens no conceito de serviço hospitalar. E pelo repetitivo, eu não sei pelos demais acordos do STJ, porque existem infinitos acordos que não são exatamente acordos que nos vinculam, mas especificamente pelo paradigma, é muito claro que serviço hospitalar não incluiria, a princípio, serviços de imagem. Isso é pelo repetitivo, certo? Então, é basicamente essa síntese que eu queria fazer sobre a questão. Vamos agora, pela ordem de inscrição, o Efigênio e depois o Neudson. Dentro daquilo que a Gisele falou, a forma como a gente está analisando seria dispensável a diligência praticamente. Como se a gente está fazendo um juízo de valor, a meu ver, na linha que a Gisele falou, se eu estiver enganado, ela me corrige. Mas é como se não tivesse diligência. E esses documentos que a Bárbara citou, o próprio relatório de diligência, ele aborda esse aspecto. Na verdade, ele apresenta os dados e uma planilha com o diferencial de 8 para 32. Olha, esse é o mínimo que ele deveria apresentar, provavelmente já deve ter sido apresentado lá no início, que é o crédito prestativo. Agora, a diligência foi um pouco além, né? Ela pediu determinados elementos. Né? E, ao final, ainda que ele não concordasse com a diligência, caberia o contribuinte simplesmente fazer o quê? Olha, rebater, pelo menos com algum argumento. Ele se mantém silente. Primeiro, ele apresenta o documento que, pelo que o objeto da diligência não comprovaria, e depois ele se mantém silente diante da manifestação. Da cara. Né? Então, eu acho que o escopo da diligência não foi atingido, né, para fins de conceder o crédito. Eram essas minhas observações. Certo. Eu estou inscrito. Eu já baixei aqui. Já não estou mais inscrito. Já não mais, né, Alain? Então, vou buscar aqui, porque eu já tinha anotado. Sim. Então, já. Então, assim, eu fui olhar aqui os documentos, né, que a Bárbara citou, de fato, né, correto, né, como é de costume, ela está correta, né, como é de costume, né, a apontar aqui os dados do processo. O contribuinte foi intimado em que termos, né,
deixa eu ver aqui, abrir aqui a resolução. A resolução foi intimada a apresentar cópia da decisão processual, que é a solução de consulta, e 2, comprovação do direito creditório descrito no PERDECOMP em questão, através de livros contábeis, extratos, planilhas, ou quaisquer outros elementos que evidenciem o alegado. Então, ele foi intimado a apresentar os livros contábeis, né? Extratos e planilhas. Foi que o contribuinte apresentou, né? Respondeu, então, realmente não está ausente, então, devo corrigir aqui o que eu falei, em atenção à observação da Bárbara. Ele não está ausente, ele respondeu. Apesar de ter respondido só a segunda intimação, respondeu. O que foi que o contribuinte apresentou? A cópia da solução de consulta, apresentou um comprovante de arrecadação, que são os dados, como foi isso, e apresentou uma planilha, né, informando, isso que eu estava olhando, né, teria que olhar direitinho o que ele está informando aqui. Não apresentou os registros contábeis e dê fundamento a essa planilha. Então, assim, apesar de não ser essa ausência, né, como eu falei, né, e apesar do contribuinte não ter contestado o relatório da diligência, que foi claro em negar o direito à redução, olhando, focando nas provas que o contribuinte apresentou, ainda assim, eu acho que, na verdade, apresentou o pagamento, que não havia dúvida, e a planilha, ele apresentou só a planilha. Né? Materialmente, sim, de substância, ele apresentou a planilha, eu acho que uma planilha não é suficiente, já que ele foi intimado a apresentar a contabilidade. Então, ele não apresentou documento contábil, não apresentou, como intimado 2 vezes, né, intimado e reintimado, não apresentou os registros contábeis, que evidenciasse que a base de cálculo é aquela para poder dar liquidez à decisão. Como é que eu vou dar liquidez à decisão se eu não sei qual é a base de cálculo? Sobre qual base eu vou aplicar os 8%? Para saber se o direito é líquido e certo. Tá? Então, assim, no caso, eu continuo insistindo, apesar da observação colocada pela Marvel, eu ainda continuo entendendo que o contribuinte não atendeu o seu ônus de comprovar o direito creditório que ele alega ter. Certo? Então, aqui temos mais alguém, Gisele. Tá mudo, Gisele, tá mudo. Quando você pega a diligência, esse documento, essa planilha demonstrativa e o relatório, eu achei, Bárbara, é a 203 e 204. São 2 documentos, a arrecadação e realmente o demonstrativo. Ele não junta a documentação contábil conforme o Nilson colocou e está expresso na resolução, na intimação da autoridade diligenciante. Mas quando você olha a resolução, você não tem a questão dos registros contábeis de forma expressa. Então, Nilson, assim, é duro aqui, viu? Porque, veja, se a gente for na literalidade da resolução, a autoridade preparadora foi além. Né? Ao mesmo tempo, a literalidade da resolução foi atendida, porque eu tenho os DARFs aqui e eu tenho a planilha demonstrativa da base. Aí a gente pode ir nessa linha. Bom, suficiência da prova. Essa planilha é suficiente para mostrar a base ou eu necessariamente preciso dos lançamentos contábeis? Aí eu acho que cada um vai eu acho que pelo menos aqui ficou as coisas um pouco mais claras, né? Eu estou pensando, eu estou avaliando, mas eu entendi a alocação da Bárbara, ela tem razão, né? Seja na resolução ou em cotejo com o que consta.
É claro, Neudson, que se ele tivesse apresentado os livros contábeis, ficava cabal. Mas será que a gente precisa do cabal? Essa é a minha provocação, assim, para o colegiado nesse sentido. Até para a gente refletir, sabe, Neudson? Porque, assim, no fundo, eu entendo que ele teve 2 intimações, mas, de fato, ele atendeu com isso. É complicado, viu? Ainda mais com uma solução de consulta da própria Receita. Então, é isso. Efigênio, depois eu estou inscrito novamente. Só complementando o que a Gisele citou, o pedido dele, a ordem na diligência foi o seguinte: apresentar intimada a comprovar a existência do direito creditório, pedir a apresentação de demonstrativo de DAF e outros elementos considerados necessários pelo autor da diligência. Ora, e aí entrar na questão do perder conta. Quando a gente vem analisar esse tipo de crédito, quando o contribuinte, às vezes, ele traz uma alegação, ele apresenta meramente a questão do DARF, nós, comumente, qual documento você faz essa prova? Se nós estivéssemos falando além do documento contábil, uma outra prova, alguma coisa assim, bem mais específica, tudo bem. Agora, o documento contábil é um item que chega a ser básico nesse tipo de processo que a gente analisa, né? Era só essa observação que eu gostaria de fazer. Ok, Efigênio, então, assim, eu estou inscrito. A minha fala é no mesmo sentido, sabe, do Efigênio, né? Você vê, a resolução, são 3 itens de resolução. A autoridade dirigenciante praticamente reproduziu, certo? Né? Só que ele intimou o contribuinte a apresentar a solução de consulta, né, que é o item B, aliás, que é o item A, e no item B, ele reproduziu, só que ele acrescentou, ele reproduziu no sentido de que ele pede demonstrativo, DAF, né, e acrescentou contabilidade. A contabilidade, os registros contábeis. Foi o que a autoridade dirigenciante acrescentou. Eu creio que isso está dentro da determinação da resolução, quando fala os elementos considerados necessários pelo autor da diligência. Para quê? Para fazer o quê? Para apurar. Né? A contabilidade é o básico para se apurar. Claro, a declaração, mas se eu estou avaliando, auditando a declaração, eu vou primeiro para a contabilidade. Não é nem, às vezes a contabilidade não é suficiente, às vezes eu tenho que fazer outra intimação para comprovar os documentos que fundamentam os registros contábeis. Mas o contribuinte não apresentou nem a contabilidade. Né? A autoridade dirigenciante, mesmo com a contabilidade, poderia ter intimado, então me comprove aqui, me dê aqui os recibos disso, os contratos daquilo. Não, o contribuinte nem apresentou a contabilidade. Que, para mim, é necessário. Eu acho que as intimações, a autoridade dirigenciante foi determinado, né? Com o objetivo foi determinado. Que ela errou foi apreciar essa questão, o mérito dos 8 dos 32. Isso daí não foi pedido, né? Mas o que foi pedido foi cumprido. E o contribuinte não continua. Eu sei, eu entendo a questão, porque assim, olha, ele tem o direito de reduzir? Tem. E eu concordo, certo? Que ele tem direito a reduzir por 28%. A questão é que a gente não tem liquidez no direito creditório, certo? Por quê? Porque a base de cálculo dos 8%, certo? Não foi demonstrada, apesar de intimado. Foi pedido, fosse demonstrado. Foi intimado 2 vezes e não foi demonstrado. Na medida que eu acho que a planilha não é prova suficiente de que a base de cálculo para 18% é aquela apontada pelo contribuinte. Lembrando que a DIPJ em si não é suficiente também. Só que está errado, a DIPJ. Salvo engano, pelo menos a DCDF, ele declarou com 32. A DIPJ, não sei se está com 32, se ele apurou com 32. Né, se ele retificou a DIPJ. Mas a DIPJ em si também não é suficiente no âmbito do contencioso, no âmbito de uma auditoria, né, que é a diligência fiscal.
né? Nesse ano da diligência fiscal, só da IPJ não é suficiente. Porque se a gente fosse aceitar a IPJ como prova suficiente, não precisava de diligência para apurar. Né? Todo o resto, né? Poderia ser coletado no sistema, no número do processo, eu vou lá, pego a solução de consulta. Para mim, o mais importante aqui na diligência foi apurar a base de cálculo para poder dar liquidez ao direito creditório. Certo? 8% sobre o quê? Né? Eu sei que é complicado. E se a gente vê, talvez, assim, e aqui fazendo aqui, tentando conjecturar por que o contribuinte não respondeu, por que o contribuinte não questionou a diligência, os valores são bem pequenos aí, né? 1.400, talvez o contribuinte assim, ó, não vale nem a pena ir atrás dessa contabilidade de anos atrás, talvez ele não tenha mais isso daí guardado, entende? Então, são muitas possibilidades, mas focando aqui nos autos, né, eu não tenho essa minha posição que eu já coloquei anteriormente. Ok, mais alguma? Podemos ir à votação? Sim, né? Pronto, então, deixa eu ver aqui. Pode votar, presidente? Sim, por favor, presidente. Bom, como eu havia falado, calorosa, né? O primeiro julgamento já teve um debate interessante. Nunca é fácil enquadrar serviço hospitalar. Na verdade, eu acho o seguinte, eu sempre sou rigoroso com concessão de crédito, seja PER ou DECOMP, mas eu foco justamente na comprovação do erro que gerou a negativa. Para mim, aqui, qual foi? Tem algum cachorro latindo aí? Vocês podem desligar o microfone, por favor? Isso. Desculpa, Tozelli, foi falha minha. Imagina, eu amo animal, cara. Dá um bom dia para sua dog, que eu vi uma foto recentemente, ela é uma... A Bárbara deve ter um Rottweiler aí debaixo dela, enfim. Como eu ia falando, então eu sempre foco na comprovação ou não do erro que causou o indeferimento, porque olha só, se o contribuinte ele retifica essa mesma DCTF antes do despacho decisório, não ia ter nenhum problema, e se é processado, a gente não estaria aqui julgando isso. Nós só estamos julgando isso porque a base de dados da Receita Federal levou em conta os 32% informado na DCTF originária. Aí a celeuma aqui por que você colocou 32%? Aí o contribuinte fala, porque eu errei no meu enquadramento, porque a gente sabe que essa questão da definição do que é ou não serviço hospitalar tem milhões de discussões. Aí a questão aqui que eu já abro a divergência com relação ao relator é quando ele afirma que o repetitivo é claro no sentido de que falar que esse tipo de serviço não era. Eu abro divergência aqui porque eu acho que o repetitivo ele dá um parâmetro geral e não é suficiente para essa análise se o serviço prestado ao contribuinte é ou não. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pesquisa pontual de serviços do contribuinte, de imagens, radiologia, principalmente. E há decisões, inclusive uma da segunda turma que me chamou a atenção, que é o RESP 859574, ele faz questão de falar que a análise é para fatos geradores anteriores à Lei 11.727, ele fala que a mens legis, aí o benefício você não é subjetivo, é objetivo, e que a radiologia, ela é sim passível de enquadramento de serviço hospitalar. Então eu afasto também esse fundamento. Com relação ao formato societário, a gente já viu que o STJ fala que a IN, quando previa isso, não tem base legal e que é aplicável somente a partir da lei, em face da retroatividade e legalidade. Então, eu sempre costumo pedir documento contábil, é óbvio, mas aqui eu me coloco no lugar do contribuinte. O contribuinte,
ele não se discute a base aqui. Se discute a legitimidade ou não da alteração da alíquota. E isso, para mim, eu vejo que o contribuinte provou que faz jus à alíquota de 8%. Então, nesse caso específico, isso, para mim, é suficiente para legitimar o pleito dele. Então, presidente, eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso voluntário. Posso voltar, Deus? Sim, Lisandro, por favor. Eu estava desligado. Pegando um pouco de carona no que o Toselli falou sobre o critério objetivo, subjetivo, eu dei uma lida num parecer PFN 1114/2012 que vem a interpretar esse RESP 111.6399 discutido, né? E me faz convicção de que realmente deve haver duas interpretações para saber se o contribuinte faz jus a 32% ou não. Um seria um critério subjetivo, aí vamos saber se a IN é ilegal ou não, se a IN poderia inovar, ou se ela inovou ou não, ao colocar sobre a sociedade empresária. E o critério objetivo é o critério da prova mesmo, é o critério que vem lá do artigo 15 da Lei 9.249, que é de 95, e que já falava em serviços hospitalares. Então, aí é uma questão objetiva, uma interpretação objetiva que tem que ser feita, e é uma questão de prova. E tanto por um quanto outro critério, eu acho que o contribuinte não faz jus a um percentual menor. Então, eu sigo o relator. Ok. José. Ai, olha, estou com dificuldade de decidir hoje, viu? Acordei confusa. Vamos lá. Quanto ao repetitivo, eu concordo com o Toselli e com a Bárbara, eu acho que é mais um parâmetro geral. Toda essa questão de radiologia nunca teve tanta discussão quanto ao enquadramento ou não como serviço hospitalar. Eu entendo que do rol de atividades que são zonas cinzentas, talvez a radiologia, até pelo próprio parecer da Anvisa, que a Bárbara citou, e se você pega o parecer da Anvisa e dá uma olhadinha, vocês veem o quanto essa atividade está ali alocada de forma bem clara. A par disso, a gente tem a solução de consulta no próprio caso concreto. Então, assim, a gente tem uma somatória de circunstâncias que levam a descredenciar, de alguma maneira, a esses comentários por parte da autoridade diligenciante. Claro que me incomoda o fato do contribuinte não ter apresentado propriamente a contabilidade. Isso que está colocando um pouco em xeque, mas eu tenho também que concordar com a linha de raciocínio do Toselli, que a gente vem defendendo há bastante tempo, e ele é extremamente criterioso com a questão de compensação, a gente estava até discutindo ontem com relação a isso, né, que eu tendo a ser extremamente mais flexível em compensação do que ele, e ao vê-lo também colocando essa questão de qual foi a base do indeferimento. A base do indeferimento foi justamente a retificação da DCTF por conta do erro do contribuinte dos 8 e do 32. À medida que eu tenho como premissa que os 8 é inquestionável, ou seja, eu realmente entendo que o contribuinte tem o direito a 8, isso eu não tenho dúvida. Por outro lado, eu fico sopesando, poxa, eu tenho os 8 aqui, eu tenho certeza dos 8 aqui, e eu vou barrar exclusivamente porque a planilha não é tão suficiente quanto ao lançamento contábil. Na hora que eu faço esse sopesamento, eu sinto muita dificuldade, mas eu tendo aí pela verdade. E a verdade não há dúvidas que ele exercia atividade de radiologia, e essa atividade, para mim, dentro desse contexto do repetitivo e da própria jurisprudência, esse RESP mencionado pelo Toselli, eu também tinha aberto aqui, 859.754, então eu acabo entrando numa linha de confronto aqui, tá? Então, contabilidade versus legitimidade dos 8%, e eu acabo ficando com a legitimidade dos 8% e da própria questão atrelada à retificação da DCTF, que foi o
motivou propriamente o despacho decisório. Eu acabo tendo que sopesar, mas, assim, com dor no coração dos dois lados, tá? Acho que foi bem difícil votar aqui. É como voto, então eu acompanho a divergência. Ok. Efigênio? Presidente, como foi colocado pela Gisele e pelo Toselli, a Celeuma, ela se deu a partir da retificação da DCTF. Perfeito? E, ora, quando a gente está diante de uma situação dessa, nos processos que a gente vem julgando, o mínimo que a gente exige é uma documentação contábil para corroborar aquilo que está na nova DCTF. E nós não estamos aqui exigindo, superada a questão do 832, focando somente na questão do crédito. Olha, eu retifiquei uma DCTF, várias vezes nós já fizemos isso. Retifiquei uma DCTF, então simplesmente me mostra uma documentação contábil para isso. Ok? Então, essa prova não foi postada aos autos. E, posteriormente, em sede de intimação do relator diligência, o contribuinte sequer questionou isso. Então, eu voto, tendo a esse ponto específico, eu voto com o relator pelas conclusões. É como voto. Ok, Alexandre? Bom, pessoal, peço desculpas aí mais uma vez, eu não tinha visto que meu microfone estava ligado aí, a minha cachorrinha aprontou aqui no meu pé. Mas, voltando ao voto, esse caso é bem interessante, de fato, essa discussão ela é tênue, e também fico com uma certa dúvida para votar, mas eu vou acompanhar a divergência do Toselli também. Me parece que o conjunto probatório ele já seria suficiente para determinar esse enquadramento e esse direito creditório. Ainda que não tenha contabilidade, obviamente, se tivesse, seria um elemento para corroborar, na minha opinião, mas nesse caso eu superaria esse ponto. Então, acompanho a divergência. Ok. Bárbara? Bom, como eu já antecipei um pouco o meu entendimento nas nossas discussões, acho que o Toselli sintetizou bem, e eu vou só acompanhar o Toselli. Ok. O meu voto é no sentido do voto do FG, certo? Já na DRJ, a gente já julgou muitos casos, né, de atividade hospitalar, e lá mesmo eu já entendia que radiologia é atividade hospitalar. Não é qual hospital que não tem unidade radiológica? Então, o fato dela não estar dentro do hospital não é razão suficiente para afastar a natureza de atividade hospitalar. Então, assim, o RESP veio jogar uma pá de cal nessa discussão, né, que realmente só traz ônus, né, contencioso, muita interpretação, IN, depois IN, depois IN. Mas no meu entendimento é que a atividade de radiologia sempre teve esse direito de usar o índice de 8%. Então, assim, na minha definição, a minha questão realmente é liquidez do direito creditório, a prova, certo, do valor do direito pleiteado. Fique imaginando, se o contribuinte estivesse pleiteando aqui, apresentando uma decomp de R$1 bilhão, certo? A gente ia dar só porque ele apresentou uma planilha? Não. Certo? Seria totalmente irrazoável, né? A gente certamente iria, no mínimo, baixar a diligência de novo, né? Mas não ia dar R$1 bilhão de crédito para ele. Claro, o valor é baixo, então, não, é razoável que, eu concordo, né? É razoável que, né, é um valor compatível, muito provável que tenha, certo? Eu entendo o voto, né, do Toselli, né, que é a divergência dos demais. Mas, assim, a minha posição em relação à DECOMP, ela é mais rigorosa, né, no sentido de que o contribuinte que está
pleiteando, né, ele tem que provar o seu direito, ele tem que ter como provar o direito. E quando ele apresenta a DECOMP está sujeito a uma revisão, certo? E ele está obrigado a ter como comprovar esse direito, se for intimado a comprovar esse direito, certo? Porque foi intimado 2 vezes, não comprovou. Aquela planilha que ele demonstrou, ele pode tirar da DNPJ, né? Então, eu sei que, assim, é um valor pequeno, dá pena, mas DECOMP, eu preciso mostrar liquidez, certeza. A decisão, para mim, não tenho como dizer, nesse caso específico, tem algo, um fato concreto que diferencia esse contribuinte dos demais? Não tenho, né? Então, assim, uma decisão daqui pode servir como paradigma para outra de 1 bilhão. E isso eu não gostaria que acontecesse, certo? Então, eu vou acompanhar a divergência do Efigênio, certo? Desculpe, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, assim como o Efigênio fez. Aí, nesse caso, o Tozelo queria falar, Tozelo? Queria falar alguma coisa? Na verdade, presidente, só para esclarecer aqui, para não passar a sensação de que esse caso o crédito foi concedido com base numa planilha. Não é isso. Então, como a sessão está gravada e foi colocado isso aqui, eu apenas quero ressaltar que em nenhum momento, pelo menos eu que abri a divergência, dei um tratamento diferenciado, levando em conta o montante do direito creditório. Para mim, aqui, podia ser 1 trilhão, conselheiro Nelson, nem mais até com 1 bilhão. Lembrando que se fosse 1 bilhão, ele estaria no lucro real, e a gente não estaria analisando isso. Mas vamos pressupor que fosse 77.999.999,99. Por que eu daria? Porque a minha premissa, ela para antes da comprovação da base de cálculo. Para mim, já é suficiente mostrar o erro que gerou a DCTF, que deu origem ao processo. Aqui ele mostrou para mim que o erro da DCTF não diz respeito à apuração da base, diz respeito à alíquota aplicável sobre a base. E a partir do momento que ele comprova para mim que realmente ele se equivocou, ao invés de aplicar 8, aplicou 32, e isso para mim ficou claro, isso para mim já é suficiente, independentemente do valor envolvido. Só para deixar registrado aqui, porque a gente sabe que as palavras o tempo leva, mas aqui nós estamos sendo filmados, entendeu? É isso Perfeito. só que eu queria deixar claro aqui. Tá certo, perfeito. Bárbara, quer falar? Não, excelente, Tozelli, suas ponderações, porque eu realmente também fiquei incomodada, porque não é dar o crédito com base em uma planilha. Além disso, nesse caso especificamente, a contabilidade não seria suficiente para fazer essa prova, porque se a dúvida é se o serviço prestado foi consulta médica ou não foi consulta médica, não vai ser na contabilidade que a gente vai ter essa resposta, e sim nos contratos com os próprios clientes, ou então na nota fiscal especificamente. Então, para mim, a ausência da contabilidade, nesse caso especificamente, ela não traz nenhum prejuízo para a análise de 8,32. Então, foi bom o Tozelli ponderar isso, porque eu também fiquei com esse sentimento de estar parecendo que a gente está dando um crédito em razão de uma simples planilha de Excel. Não é isso. Só isso, gente. Desculpa. Sim, não, ok. É importante esclarecer, né, o voto, porque a argumentação é dinâmica, né? Então, é importante esclarecer, sim. Então, nesse caso, temos novamente um empate, né? Acompanharam o Lisandro, o relator Lisandro, Efigênio e Neutro, sendo que Efigênio e Neutro pelas conclusões, e votaram por dar provimento, né? Tozelo, Gisele, Alexandre e Bárbara, no caso do empate, no caso de compensação, como a gente já havia conversado ontem, eu entendo que cabe aqui
o voto de qualidade. Então, o resultado é negar provimento por qualidade, certo? Eu vou pedir um tempo para Presidente, anotar. Oi. presidente, só um pouco também, como a sessão está sendo gravada, só para reiterar que essa Sim. questão do critério de desempate, como eu falei ontem, eu pessoalmente, eu acho que o critério de desempate, inclusive para processo de compensação, ensejaria ganho de causa ao contribuinte. Porém, a minha função dentro do tribunal aqui é proferir o meu voto. E eu concordo que cabe a no caso, o presidente, proclamar o resultado. Então, apesar de discordar, eu acho que a nossa atividade jurisdicional, ela encerra com o voto. A execução do julgado, né, o destino do resultado compete à administração pública. Então, eu só queria deixar registrado aqui, eu contrario o entendimento, para mim, o critério de desempate novo aplica também para processo de compensação, mas eu sou subordinado ao regimento do CARF, né, e eu acabei acatando aí o destino, porque não compete a mim dar um passo adiante ao julgamento. Para mim, isso é execução de julgado, atividade que é posterior a mim aqui de julgar o processo. Só para deixar registrado aqui. Ok. Então, ficou assim, acordo dos membros do colegiado em negar provimento, ao recurso voluntário, só como é um caso diferenciado, vou pedir um tempo para baixar. O voto de qualidade. O voto de qualidade. Eu vou colocar. Só uma dúvida, gente, como o Alan, mesmo por voto de qualidade, vocês acompanharam pelas conclusões, né? O que prevaleceu foram as conclusões? Não? Eu fiquei na dúvida. Foi 2-2, né? Tá, não, é mais porque mesmo o Efigênio e o Neudson foram pelas conclusões. Pois é, ficou 2-2. Aí não deu maioria. Eu vou só resumir aqui. Vencidos, depois eu faço direitinho. Vencidos os conselheiros José Gisele, Alain e Bárbara, que davam provimento. Você me incluiu na relação errada aí. Não, desculpa, Alexandre. É porque eu coloco só o A aqui. a de Alexandre. Certo. Vou colocar aqui Alexandre Elari. Que davam provimento. Ficaria engraçado, né? Acompanharam o relator pelas conclusões. Efigênio e Neus. Ok. Então, essa mesma... Alan, você já tinha até antecipado, respondendo a pergunta do colega, que esse é o mesmo caso para todos os processos da Caixa-Som? Todo é a mesma discussão, só que trimestres diferentes e às vezes com social. Tá. Então, eu acho que eu posso repetir o mesmo resultado para os demais? Pode repetir o mesmo resultado, que ele é idêntico para os demais. Tá certo. Lisandro, quer falar? Na linha do que falou a Gisele, como o presidente está entre os dois que votaram pelas conclusões, seria conveniente, não obrigatório, mas seria conveniente uma declaração de voto simples, como vocês falaram aí dos termos da prova. Eu acho que seria conveniente, é uma sugestão, né? Sugestão para os outros, mas é uma sugestão. Outra coisa é que eu gostaria de pedir um intervalo aí, se possível, depois desse voto,
Tudo bem, vamos só encerrar de fazer o intervalo, tá? Só encerrar aqui essa questão da declaração de voto. Gente, você quer fazer ou você quer que eu faça? Não sei. Tá mudo, Efigênio. Presidente, eu não teria interesse em fazer, não, mas se quiser eu faço sem nenhum problema. Não, então faço. Só se fosse bem eu vou fazer a declaração, eu faço a declaração de voto, então, atendendo a sugestão do Lisandro. Então, eu vou acrescentar aqui... Um parágrafo resolve. Então, eu acho que o Tozelli devia fazer também. Então, assim, o conselheiro Neudson manifestou o interesse de fazer a declaração. Neudson manifestou interesse. Depois eu conserto, faço em declaração de voto. Ok, então eu vou reproduzir todos esses resultados até o item 86, tá ok? Perfeito. Pronto, então vamos dar um intervalo, 5 minutinhos, certo? Ok, intervalo. Desculpa, deixa eu só falar aqui com apoio, gente, desculpe. Deixa eu